Olá! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre mudança de decúbito. Você sabe qual é a importância da mudança de decúbito? Você faz a mudança de decúbito do seu paciente? Pois é, isso é de suma importância na prestação da assistência. Afinal de contas, é a mudança de decúbito que faz com que o nosso paciente não venha a ter uma lesão por pressão, as famosas LPP. Lesão por pressão instalada, para você conseguir cicatrizar, é muito difícil. O que precisamos garantir? O nosso paciente ele pode ficar em 3 posições diferentes. A primeira é o decúbito dorsal, que é justamente quando ele está voltado com a barriga para cima. Nesta posição, existem as proeminências ósseas que ficam em contato constantemente com a cama. A cabeça, as costas, a região sacra, os calcâneos. São proeminências ósseas que costumam abrir lesão e são de difícil fechamento. Para que isso não aconteça, eu vou deixar que meu paciente fique no máximo 2 horas no decúbito dorsal e vou lateralizá-lo para o decúbito lateral. Podemos utilizar o decúbito lateral direito e o decúbito lateral esquerdo. Nessas posições, quais são as proeminências ósseas que ficam em contato? Ombro, cotovelo, joelhos e maléolos. É importante que ao lateralizar o nosso paciente, nós tenhamos cuidados em não deixar pernas soltas, braços soltos ou que o paciente fique sobre algum membro. Além disso, é importante lembrar que também nessas posições, o máximo 2 horas. De acordo com o biotipo do paciente, se o paciente já tem lesão por pressão, você vai reduzindo essas horas. A outra posição é o decúbito ventral ou a posição de prona, quando o paciente ele fica com a barriga para baixo. Nessa situação, também nós temos proeminências ósseas. Nós temos a lateral da cabeça, nós temos o abdômen, joelho e, além disso, temos que ter cuidado com a posição dos pés. Se o paciente ficar muito tempo em posição de prona, esse paciente ele pode começar a sentir dor. Feito isso, você está fazendo a mudança de decúbito a cada 2 horas ou menos, é importante ter alguns cuidados extremamente relevantes. Se o seu paciente possui dispositivo, você precisa acomodar o dispositivo para que esse dispositivo não seja clampado e ele deixe de exercer a sua função. Na mudança de decúbito também, precisamos ter cuidado se esse paciente se alimentou recentemente, se esse paciente está com refluxo, pois tudo isso interfere e acaba causando um certo desconforto. Nas lesões por pressão que são causadas por uma falta de cuidado daqueles que estão próximos ao paciente, elas são lesões de difícil cicatrização, eu volto a repetir isso, e além disso são muito dolorosas para o paciente e para a família. Então, você, profissional de enfermagem que está assistindo essa aula, lembre-se, paciente acamado, paciente que não tem condições de deambular, paciente que precisa ficar deitado o tempo todo, ele precisa do seu apoio. Além disso, nós não vamos apenas fazer a mudança de decúbito dos pacientes que têm mobilidade, estão acamados, mas têm mobilidade. Aqueles pacientes que possuem enrijecimento muscular também precisam ter a sua mudança de decúbito realizada. E para isso você vai utilizar travesseiros, almofadas, rolinhos, para que você consiga acomodar os membros daquele paciente e que cause o mínimo de desconforto possível. Por isso, eu conto com você. Lesão por pressão não é brincadeira e é sua responsabilidade fazer com que ela não abra, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, segue lá o nosso ambiente virtual de aprendizado, veja todo o material e eu tenho certeza que você vai longe. Tchau, tchau!